Nesta aula nós vamos aprender quais são os tipos de variáveis existentes na linguagem do PHP. Existem praticamente 10 tipos de variáveis bem primitivos na linguagem PHP. Elas se dividem em tipos escaláveis, que pode ser ball, int, float, string ou texto. Os tipos compostos, que pode ser um array, um objeto, um calable, um iterable. E os tipos especiais, que pode ser um resource e um null. Todos esses tipos de variáveis, nós chamamos que o PHP, na realidade, além dele ser uma linguagem de tipagem fraca, ele também tem uma tipagem de linguagem dinâmica. O que é ser tipagem e o que é dinâmica? Tipagem fraca é que nós não definimos necessariamente uma variável pelo tipo dela. E ela também é dinâmica porque o PHP, na realidade, na linguagem PHP, não é o desenvolvedor que define qual é o tipo de variável que você vai utilizar ali dentro. Quem define isso é a própria linguagem. Por que ela é dinâmica? Porque eu posso criar uma variável, aqui por exemplo, eu posso criar uma variável texto, falar para ele que essa variável é igual a aula, e logo depois eu posso criar a mesma variável e falar que ela é igual a 10. Por que ela é dinâmica? Porque ao mesmo tempo que eu definir que uma variável ela vai ser do tipo string, que é esse aqui, que é do tipo texto, eu também defini logo na linha seguinte que essa mesma variável chamada texto, agora ela é numérica. Então, o que o PHP vai fazer? Automaticamente, o PHP vai fazer a conversão da variável de texto ou string para número. Por isso que ela é uma linguagem chamada de linguagem de tipagem dinâmica e fraca, porque ela define, de acordo com a necessidade do desenvolvedor, que tipo de conteúdo ou de valor ele vai utilizar dentro daquela variável específica. Ainda que eu, como desenvolvedor, quando eu crio uma variável que ela vai ser texto ou string, mais adiante eu não mudo a tipagem dela. Eu simplesmente deixo, se eu criei uma variável texto chamada aula, ela vai ser texto até o final do meu script. Eu não mudo. Mas se houver uma necessidade, de repente, você está aí desenvolvendo uma aplicação, fazendo um script ou fazendo um processo de cadastro, de vendas e etc. E aí você, de repente, vai assim, eu não estou com criatividade para achar nome de variável. Porque uma das grandes dificuldades do desenvolvedor é dar nome de variável. Tanto que se você for olhar na internet aí, tem variável de nome de tudo quanto é coisa. Ele então fala assim, não quero ficar perdendo tempo e ficar criando nome de variáveis. Então, ele simplesmente pega a variável texto, lá no frente ele fala que a variável agora o texto é igual a 10. Então, ela é dinâmica, o PHP faz a conversão automaticamente. O desenvolvedor praticamente não tem controle sobre isso. Mas eu posso criar várias variáveis, várias coisas? Sim. Eu posso criar uma variável tipo ball, por exemplo, que é criando uma variável do tipo ball. Variável aqui. Por exemplo, verdadeiro. Verdadeiro vai ser igual a boleiro. Vai ser igual a true. Quando eu falo true, que eu defino que ela é true, o PHP entende automaticamente, pelo resultado, que essa variável aqui ela é do tipo ball. E esse ball, ele pode ser tanto verdadeiro, true, ou ele pode ser false, escrevendo o nome falso. Então, ela pode receber os dois valores que possuem os dois resultados. O que é um float, tipo float? Tipo float é um tipo numérico. Ela é uma variável tipo flutuante. Por exemplo, numa operação matemática, variável do tipo flutuante. Aqui. Se eu criar uma variável aqui chamada, vamos fazer uma soma aqui,
Então, vamos aqui, valor 0,1 é igual a 10. Valor 0,2 é igual a 15, o ponto, na realidade, O que eu estou fazendo aqui com essa informação? Eu estou falando, definindo que a minha variável ela vai flutuar, ou seja, os valores podem ser, receber aqui valores que vão, eu não sei nem explicar exatamente o que é necessariamente, mas eles vão flutuar no sentido de somas, de resultados matemáticos. Então ele não é um tipo exato. Ele pode dar aí nas casas decimais, e a gente chama de dízima, eu acho que é isso, se eu não estiver enganado, aonde os valores, o resultado final, ele nunca dá um número inteiro. Ele vai flutuar aí até um certo limite de dados. Por isso que a gente chama de float. Quando eu quero criar uma variável que ela tem um valor exato, nós chamamos de double. O que essa variável double faz? É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Double. O que eu estou falando para essa variável aqui? Eu estou falando para elas que elas irão receber um valor que não vai flutuar no resultado. Então, eu vou ter um valor exato. O que é uma variável tipo string texto? Isso aqui, ó. Uma variável texto ou string, ela recebe letras e números sempre entre aspas duplas ou aspas simples. Qual a diferença de aspas duplas para aspas simples? Bom, nós vamos usar isso, vamos explicar isso mais para frente. Mas todas as vezes que você criar uma variável e colocar o valor da variável entre aspas duplas ou aspas simples, o PHP vai entender que ela é uma variável do tipo string. Fique bem claro, isso aqui tem que ficar bem claro para você. Colocou entre aspas, string. Colocou o valor numérico sem aspas, é inteiro. E esse inteiro que eu digo é numérico, né? E esse numérico ele pode ser tanto int, float ou double. Quais são os outros tipos de variáveis? Existe a variável do tipo array. O que é uma variável do tipo array? Bom, é quando você cria uma variável que vai receber vários elementos. Por exemplo, array é igual. Aí você abre aqui, eu estou agora, não sei se isso aqui é chave, acho que é chave. Com chaves. E aí você coloca aqui dentro várias informações. 01, vou colocar número 01, e aí você vem aqui, número 02, número 03. Essa informação, quando você coloca a chave e coloca as informações e separa por vírgulas, o PHP está entendendo que essa variável ela é do tipo array, ela é um elemento que contém elementos de vetores. Ela é vetorizada, onde eu crio dentro dela o valor e para criar o segundo elemento eu coloco a vírgula. Então, quantos elementos eu tenho dentro da variável array? Eu tenho 3. Como que é a indexação dentro do PHP? A indexação do PHP começa com 0, 1, 2. Se eu quiser pegar o valor do elemento de número 2 ou número 3, se você for contar aqui, ó, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 3. 1, 2, 3. Mas se eu for pegar na indexação, eu começo do 0. Então, para eu pegar o elemento 3, eu tenho que usar o index do array 2. Quais são os outros tipos de variáveis? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui do objeto, disso aqui, e nem desse. Mas eu posso criar uma variável tipo null. Como que eu crio? Variável do tipo null.
Como que eu faço isso? Eu crio aqui, ó, pular vai ser igual a null. Simples assim. Então, existem vários tipos de variáveis, que nós chamamos de tipagem, que nós podemos definir, ou não necessariamente definir, mas falar para o PHP como ele vai interpretar essa informação. A única coisa que o desenvolvedor tem que fazer, que você precisa fazer, é definir a variável usando o cifrão, dar o nome dela e efetuar um valor para ela. E aí o PHP automaticamente, de acordo com o valor que você definiu, vai entender quais são os tipos de variáveis e como ele vai interpretar essa informação durante o seu script. Por que que eu estou repetindo bastante? Porque é algo que você vai utilizar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, todo o tempo. Então, não estou aqui apenas prolongando uma aula, estou sendo bem objetivo para você. Aprenda o que é uma variável, porque ela é fundamental em todo momento, em todo instante da sua caminhada como desenvolvedor. E para ficar bem clarinho, bem objetivado, bem marcante aí para você, uma variável pode ser e pode receber qualquer tipo de valor. Até a próxima aula.